O irmão mais velho do Sheldon tá ganhando sua própria série. O George e a sua esposa Mandy voltam essa semana na Max aqui no Brasil com sua própria sitcom, mostrando as rotinas e as dificuldades do seu primeiro casamento e da criação da sua filha Cissy. Então bora relembrar um pouquinho da história do George, Young Sheldon, junto com a Mandy, e também juntar nesse vídeo aqui tudo que a gente soube sobre ele em The Big Bang Theory que pode ou não ser adaptado aqui nessa série. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e daqui a apenas 2 dias estreia George and Mandy First Marriage, que é o primeiro spin-off de Young Sheldon e a terceira série do universo de The Big Bang Theory. Na verdade, essa série já estreou dia 17 nos Estados Unidos, mas tá chegando só agora aqui no Brasil, com umas 2 semaninhas aí de delay, e muito por conta disso, tem algumas pessoas que já assistiram por meios alternativos aí nessa internet, se é que vocês me entendem, mas eu tenho preguiça disso ultimamente, então eu tô esperando chegar aqui no Brasil pra poder assistir mesmo. E enquanto eu e você que tá comigo nessa da preguiça ficamos na expectativa da chegada por aqui, vamos dar uma relembrada na história do George também, ver tudo que a gente já sabe sobre ele e o que a gente pode esperar dessa nova série. Depois daquele final de Young Sheldon, que só quem assistiu sabe do que eu tô falando, agora é a vez de acompanhar George and Mandy, como foco da história e suas dificuldades em manter o casamento com pouca experiência, além dos perrengues de criar uma criança. Os desafios dessa vida adulta são mostrados numa forma de sitcom multicâmera, que é aquela mesma que a gente tinha em The Big Bang Theory, com plateia e risadas de fundo, mudando um pouco o formato aí da série que originou essa, que foi Young Sheldon, que era uma sitcom de câmera única. Y'all left this on the coffee table. E essa é uma aposta bem ousada da CBS e do Chuck Lorre, porque grande parte das pessoas que vão vir assistir George and Mandy First Marriage, elas são fãs de Young Sheldon, então elas gostaram de Young Sheldon, do formato de câmera única que Young Sheldon era filmada. Então você ver os mesmos personagens que a gente conheceu lá, só que agora na tela de uma outra forma, né, com um outro formato, pode causar uma certa estranheza para algumas pessoas. Até porque eu sei que tem muito fã de Young Sheldon que nem assistiu The Big Bang Theory, né? Porque não gosta justamente dessa questão das risadas de fundo, da plateia e tal. Então preferiram Young Sheldon por causa do formato. E aí você pega os personagens e leva pra multicâmera ali com plateia e tal, isso vai causar uma estranheza, isso vai perder uma galera. Inclusive eu tenho visto que isso é uma reclamação cada vez mais frequente das pessoas, né, principalmente das novas gerações, que não gostam de assistir séries de comédia que tem risada de fundo, que tem plateia, mas é só um tipo de formato. Assim como existe comédia como Young Sheldon, de câmera única, assim como existe terror, aí tem o terror slash, tem o horror, tem o suspense, então sempre tem as variações. E a sitcom de multicâmera, que é essa de plateia, ela é uma variação de séries de comédia. Então eu entendo quem não gosta, mas eu particularmente gosto bastante e vai ser legal revisitar esse formato que deu muito certo em The Big Bang Theory, ficou no ar por tantos anos, aí mais de uma década, e ainda dá certo para tantas outras séries. Então eu acho que tem grande chance de dar certo, principalmente com quem já era fã de The Big Bang Theory. E se você tá vendo esses meus comentários e se perguntando o que é sitcom de câmera única, de multicâmera, qual que é a diferença, eu explico com mais detalhes em um vídeo até um pouco antigo que eu já fiz aqui no canal, e aí eu vou deixar o link aqui na tela, então assiste até o final e quando acabar vai ter aqui pra você poder clicar e entender melhor a diferença. É um vídeo curtinho, tem pouco mais de 10 minutos pra você saber a diferença com mais detalhes. Inclusive eu uso The Big Bang Theory como uma das séries exemplos pra poder mostrar a diferença entre esses dois formatos de sitcom. Bom, e agora o que a gente sabe do George, né? Vamos dar uma relembrada. A primeira vez que a gente viu o George foi em Young Sheldon, né, na sua estreia, mas pouco tempo depois ali que tinha começado a primeira temporada, a gente já viu ele adulto em The Big Bang Theory. Então a gente sabe que depois de adulto, já no tempo de The Big Bang Theory, ele era conhecido como Dr. Pneu, né? Porque ele tinha o seu grande negócio de pneus, porque ele era especialista nisso. A gente sabe também que foi ele que ficou cuidando da mãe dele, de toda a família, depois que o Sheldon foi morar na Califórnia, ainda na sua adolescência. Mom was a mess. Missy was a dumb teenager. I had to look after both of them. E também a gente sabe que o George teve pelo menos 2 casamentos e pelo menos 2 divórcios. Pode ser que ele tenha tido um terceiro casamento que foi um sucesso, mas pelo menos 2 divórcios a gente sabe que ele tem. Aw, it's a congratulations text from my Meemaw. And my brother. My brother's ex-wife. My brother's other ex-wife. E muito daí que vem o nome George and Mandy First Marriage, né? O primeiro casamento, porque ele teve outros. Só que esse nome, ele me deixa pensativo sobre algumas coisas. Por exemplo, é George and Mandy First Marriage. Então é o primeiro casamento do George, né? Porque a gente sabe que ele casou outras vezes. Então é só o primeiro casamento do George e é o único da Mandy. Ou é o primeiro casamento do George e o primeiro casamento da Mandy, e eventualmente eles se divorciam e se casam com outras pessoas, cada um deles tem o seu segundo casamento, se é que vão ter mais depois disso. Ou ainda, o que eu acho até mais provável, será que de repente eles se divorciam,
cada um se casa com alguma outra pessoa, se divorciam de novo e depois eles voltam e ficam juntos. E aí seria, tipo, o primeiro casamento do George e da Mandy. Significa que talvez tenha um segundo casamento do George com a Mandy. E eu acho que isso é bem possível, tá? Conhecendo o Chuck Lorre, porque eles fizeram a gente se apegar a Mandy, né? E ao relacionamento dela com o George lá em Young Sheldon. Então não seria do feitio do Chuck Lorre, da forma que ele leva as suas sitcoms, de deixar os dois separados pra sempre no final da série deles. Se ele fosse fazer isso, seria de uma maneira mais suave, de uma forma que a gente não ficasse contra ninguém, que nenhum dos dois ficassem chateados. Mas eu acho que vai rolar alguma briga em algum momento, que eles se divorciariam, e no futuro eles terminam juntos de novo. Eles resolvem ali suas diferenças, voltam a ficar juntos e se casam pela segunda vez. E eu sei que o Chuck Lorre claramente poderia fazer isso, porque ele já falou uma vez que ele se arrependeu de ter matado o pai do Sheldon, né? Dos comentários do Sheldon sobre o pai dele, que morreu quando ele tinha 14 anos e tudo mais. E ele já disse que se ele soubesse que teria um spin-off, e se ele soubesse que o pai do Sheldon se tornaria um personagem tão querido, ele não teria feito essa escolha, não teria tomado essa decisão da morte precoce do pai dele. Então eu não acho que ele gosta de deixar esse gosto amargo na nossa boca, sabe? Quando a gente gosta de um personagem, ele quer manter o personagem por perto. E é por isso que eu acho que a Mandy vai ficar por perto. Que ela e o George não vão se separar e cada um vai ser feliz com outra pessoa. Eu acho que eles vão ficar juntos em algum momento. Eu acho que eles terminam a história deles juntos, mas em algum momento eles vão ter que se divorciar. E sim, o George chega a se casar com uma outra mulher, pelo menos a Mandy a gente não sabe, mas o George chega a se casar com outra mulher porque o Sheldon já citou que ele tem 2 ex-esposas. Aliás, pensando bem, se o Sheldon citou ex-esposa e ex-esposa, significa que nesse tempo, desse episódio, desse momento, o George ele não tá casado com a Mandy. Se uma dessas ex-esposas não foi a Mandy, então ele não tá casado com ela. Se uma dessas ex-esposas for a Mandy, então ele não tá casado com ela. Se ele ainda tá casado com a Mandy, então ele teve outras 2 esposas, o que significa que ele teve pelo menos 3 casamentos. Ou melhor, pelo menos 4. Porque se ele casou com a Mandy e separou, depois casou com uma primeira que virou a ex-esposa, segunda que virou a ex-esposa e depois tá com a Mandy de novo, significa que ele tá casado pela 4ª vez, só que com a primeira mulher entre 3. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Só que assim, tudo isso é muita história, é muita coisa pra ser contada, então eu acho que isso só vai ser adaptado de fato dependendo do tempo que George and Mandy First Marriage vai ficar no ar. E se a gente levar ao pé da letra o nome da série, é bem capaz que nada disso seja adaptado, porque George and Mandy First Marriage vai adaptar o primeiro casamento deles. Então não faria sentido você falar de outros casamentos de George e da Mandy em uma série que tem o nome primeiro casamento deles dois, né? Então só se tivessem outros spin-offs. Eu acho que vai ser uma série mais curta, mais focada nesse primeiro casamento, talvez termine com eles separados. Vocês percebem que eu mudei de ideia ao longo do vídeo, né? Porque eu fui raciocinando enquanto eu fui contando aqui pra vocês e faz mais sentido. Agora, uma outra coisa que a gente também já sabe é que o George e a Mandy, eles vão morar com os pais da Mandy. Então a gente vai ver muito mais esses personagens do que a família do George dessa vez. Claro, com a grande possibilidade de a gente ainda ver a família dele fazendo uma participação aqui e outra ali. Até porque o George já falou que ele continua cuidando da mãe dele depois que o Sheldon foi embora. Então a Mary com certeza a gente vai ver, e muito provavelmente também a Connie e a Missy vai dar uma parecida uma vez ou outra. E já que o George vai estar morando ali com os sogros dele, é bem possível que logo, talvez ainda na primeira temporada, a gente já veja o George começando a trabalhar com o sogro dele, né, e começando o negócio de pneu dele, e começando a se apegar mais aos pneus, a entender mais de pneus, pra já começar os primeiros degraus ali de se tornar um dia o Dr. Pneu, porque a gente já sabe que isso vai acontecer. Isso é o que a gente sabe do futuro dele, né? Mas e do passado? Vocês lembram mais ou menos? O George, ele começou como irmão mais velho do Sheldon ali, mas ele ainda era praticamente uma criança, né? Um pré-adolescente, entrando na adolescência ali e implicando sempre com o Sheldon e com uma personalidade, né? Com um intelecto meio burrinho, né? Ou talvez nem tão burrinho assim, né? Porque ele tava do lado do Sheldon. Acho que do lado do Sheldon qualquer pessoa parece que não ter um intelecto tão avançado assim, né? Qualquer pessoa pode ser tirada de burra do lado dele. E como é uma história contada pelo Sheldon, talvez o irmão dele não seja tão burro assim. Era só uma criança, um pré-adolescente ali normal, como qualquer outro. E ao longo da série do Young Sheldon, ele foi amadurecendo em alguns quesitos, né? Foi se tornando um personagem mais carinhoso e menos implicante, foi cuidando mais do Sheldon, cuidando da Missy, cuidando de casa também, né? Aos poucos, ele demorou, mas ele foi tendo esse amadurecimento. No meio desse caminho, ele também se demonstrou um menino que estava sempre interessado em outras meninas, que estava buscando ali um relacionamento, né? Sempre se apaixonando por uma aqui, outra ali, já que ele era um menino que se preocupava com a própria aparência também, então estava sempre malhando, chamava a atenção das meninas e estava sempre, né, tentando atirar para todos os lados ali para conseguir ficar com alguém. E também ele foi demonstrando cada vez mais um lado ganancioso, né? Sempre buscando mais dinheiro, sempre querendo trabalhar, chegou a largar a escola para poder trabalhar e trabalhar mais, né? E ganhar mais dinheiro, até o ponto que ele começa a trabalhar com a Connie, a avó dela, no cassino ilegal ali que ela tinha,
mas principalmente cuidando da lavanderia, que era a fachada desse cassino. E foi nessa lavanderia ali, enquanto ele estava conseguindo cada vez mais dinheiro com a avó dele, onde ele conheceu a Mandy. Já num primeiro papo ali que ele foi dando em cima dela, ela foi dando em cima dele também, e os dois mentiram a idade, ela pra menos e ele pra mais. How old are you? 25. 21. I was worried you were going to say 19. Oh, no, I promise I'm not 19. E aí a Mandy, sem querer, acaba ficando com o menor de idade, né? Indo pra cama com o menor de idade e pior, engravidando dele. E aí, desde que essa gravidez foi descoberta, que as idades foram reveladas e o susto passou, eles foram mostrando as dificuldades de aprender a lidar com essa nova situação e também depois que a pequena Constance nasceu, né, a Cici, as dificuldades de criar uma criança que não é fácil, porque filho não vem com manual de instrução, vem com pessoas dando pitaco a todo momento, cada um dando seus próprios conselhos, mesmo que ninguém tenha pedido, e a gente vê vários conselhos diferentes, e quem é pai pela primeira vez acaba ficando mais confuso do que se estivesse tentando criar sozinho. Mas em qualquer uma das situações com conselhos ou não, tô colocando entre aspas porque quando não é pedido pra mim não é conselho. Mas com conselhos ou não, é sempre difícil criar uma criança pela primeira vez. Acho que pelas outras vezes também, mas pela primeira vez sem nenhuma experiência, é um pouco mais difícil e preocupante. O importante é que nessa jornada, principalmente depois que a Cici nasce, eles vão se aproximando cada vez mais, a Mandy vai aceitando melhor a ideia de se juntar com o menor de idade, né, até que ele se torne maior, para que eles pudessem juntos cuidar da Cici, né, para que formasse de fato uma família. So we're really doing this? Yeah. E é a partir deste ponto que começa a série deles dois. Eles estão com uma filha pequena e recém-casados, e agora eles vão enfrentar os desafios não só de criar uma criança, que a cada dia que ela cresce, que ela amadurece, é um novo desafio, quem é pai sabe disso, mas agora tem os desafios do casamento também. E ainda mais morando com os sogros, vai ter que ficar aguentando o pitaco deles ali também, não só na criação da filha, como dentro do casamento. A série também, obviamente, vai trazer aqueles estereótipos de briga de sogra com genro, né, que é uma coisa que a gente já via em Young Sheldon, então isso vai se intensificar, do George tentando ser aceito ali pela sogra dele, e ela também ainda implicando com ele, mas aos poucos, provavelmente o coração dela deve amolecer. Tanto em relação à filha, que elas também não têm uma relação muito boa, quanto em relação ao genro. I am so glad that you and Cece are here. And Georgie. E o pai da Mandy, obviamente, vai ser o maior alívio cômico dentro dessa série diante dessas situações. I know, right? It's crazy. Além disso, como eu tinha citado, a gente também deve ver algumas participações aí da Connie, da Mary, da Missy e de outros personagens também que já devem ter aparecido em Young Sheldon, fazendo uma pequena ponta aqui, assim como os pais da Mandy de vez em quando faziam participação em Young Sheldon. Então acho que vai se inverter. Os pais da Mandy estão agora no elenco principal e os outros vão vir aparecer ali dependendo da história que estiver sendo contada no episódio. Com exceção do Sheldon. O Sheldon acho que não vai aparecer, é capaz de ele ser muito citado, mas dificilmente ele vai aparecer, só se for uma coisa muito especial mesmo, porque ele não volta pro Texas tão cedo, né? Ele foi pra Califórnia, ele tá se virando lá, então acho difícil. Até pra não tirar o foco também do George e da Mandy, né? Os outros personagens vão conseguir correr em segundo plano, mas se o Sheldon aparecer, ele vai roubar o foco. Então eu acho que vai ser muito mais difícil a gente ver ele por lá. Então temos aí George e Mandy First Marriage, né? Que deve trazer um tom mais leve, um tom mais de comédia, sem perder a essência dos personagens. Estreia já daqui 2 dias, depois de amanhã, dia 31, pela Max. Ela estreia com o primeiro episódio dentro do catálogo e os outros vão chegando semanalmente com 2 semaninhas de delay aí dos Estados Unidos. Obviamente eu vou assistir, né, porque eu amo o universo da Big Bang Theory, eu gostei muito de Young Sheldon e gosto muito desses 2 personagens, então acho que vai ser uma ótima série. Vai me juntar um pouco de cada universo aí, né, o formato de The Big Bang Theory com personagens de Young Sheldon, isso no mínimo me deixa bem curioso, mas eu sei que pra muita gente não vai ser uma coisa boa. I like it when people underestimate me. Gives me an edge. Então, por conta disso, se vocês quiserem, eu posso assistir esse primeiro episódio, agora que vai estrear quinta-feira, e volto com um vídeo aqui com minhas primeiras impressões, pra falar pra você se vale a pena assistir, ou se não ficou tão bom assim, né, se não deu muito certo esse formato. Basta apenas que você deixe aqui um comentário aqui embaixo desse vídeo, falando se vocês querem esse vídeo ou não. Porque este vídeo aqui que eu tô fazendo, sobre o que esperar aí de George and Mandy's First Marriage, foi por causa de vocês, que no vídeo da semana passada, onde eu falei de um outro spin-off que tá anunciado aí de The Big Bang Theory, lá eu comentei se vocês queriam ou não esse vídeo aqui, e muita gente comentou que sim, teve muito engajamento. Então, o engajamento é o que manda em qualquer canal, em qualquer rede social, em qualquer criação de conteúdo. Então, deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal, que você se inscrever a partir desse vídeo é muito importante, compartilha também com outras pessoas, mas não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo me falando se você quer que eu traga um vídeo de primeiras impressões aí, depois que eu assistir o primeiro episódio. Além disso, também deixa nos comentários o que você achou, se você vai assistir, se você não vai, se você vai esperar meu vídeo, né? Como é que está a sua relação
com o anúncio, né, a estreia dessa série. Fechou então? Trato nosso aqui? Deixa nos comentários e aí vai ficar na mão de vocês se vai ou não ter um vídeo de primeiras impressões de George and Mandy's First Marriage. Enquanto isso, se inscreve no canal, me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição, e continua aqui no canal clicando em nenhum dos dois vídeos que eu vou deixar aqui na tela. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e bazinga!